Bom dia, professor. Tudo bem com vocês? Tudo sim, com o senhor. Tranquilo, graças a Deus. E aí, quem é que teve em aula presencial na escola? Foram 7 pessoas na segunda-feira e 6 ontem. É, alguém presente foi lá presencialmente ou não? Eu fui, professor. Como é que foi a aula? Ah, foi bem, eu gostei. Eu não tava mais conseguindo prestar atenção em algumas aulas e foi bom Bom, para matar, voltar a ter concentração e focar mais. não, e depois outra, matar a saudade do normal, né? Os colegas da escola, é sempre bom isso. É um momento muito bom da vida. Um dia vocês vão entender o que eu estou falando. Embora vocês queiram sumir de lá o mais rápido possível, mas vai chegar um dia que você gostaria de voltar para lá, mas não tem mais como. Eu me lembro muito, muito, muito do meu tempo de colégio. Fiz uma escola fantástica. Na realidade, a escola que eu cursei foi o embrião do SAAD, né? Acho que eu já comentei com vocês. É o Colégio da Escola de Engenharia de Taubaté. Foi um colégio criado pelos professores da engenharia, que na época não era universidade. Havia várias faculdades em Taubaté, isto na década de 70, e havia a engenharia, 3 cursos, mecânica, elétrica e engenharia civil. E esses professores resolveram criar uma escola, um colégio, né? Para que o pessoal da cidade pudesse ter acesso à Universidade de Taubaté. Por quê? Porque até então, a maioria dos alunos era de fora, basicamente na engenharia. E São Paulo, o Brasil inteiro, né? Na minha sala tinha gente do Piauí, do Mato Grosso, Santa Catarina, Santos, São Paulo, enfim, Campinas, muita gente fora. Na cidade eram poucos, não eram muitos. E esses professores criaram o Colégio da Escola de Engenharia de Taubaté, que depois, com a formação da universidade, veio a ser o coleginho, né? O pessoal conhece hoje como Colégio Leitão. Mas naquela época nós o chamávamos de industrial. Por que industrial? Porque era um colégio normal associado a um colégio técnico. Então nós fazíamos as disciplinas normais do colégio, à época, e disciplinas específicas para o curso técnico específico, mecânica, elétrica ou civil. Eu fiz mecânica, né? E ali eu descobri que eu nunca seria engenheiro mecânico. Foi até interessante. Fiz o curso, terminei o curso, mas foi a decisão minha que isso eu não quero para mim. Aí eu fui para civil. Mas nessa escola, o ambiente era muito semelhante ao que é o SAAD, ou que sempre foi o SAAD, né? Nós tratávamos os professores como iguais e éramos tratados como tal. Nós os tratávamos pelo nome. Manuel Eduardo Cipriano de Jesus era um português, diretor da Ford, e dava 3 disciplinas para a gente. Outro, o Manuel Carlos de Carvalho, um arquiteto famoso na cidade, e por aí vai, quer dizer, então, foi um momento muito, muito bom para a minha vida. Me moldou como ser humano, como gente, como pessoa, como responsável. Foi muito bom. Sinto muita falta daquela época. E também dos colegas, óbvio, né? E lá eu aprendi a estudar. E formando grupos, nós tínhamos um grupo de trabalho, eram uns 8, 9 colegas, 10 no máximo, e cada um tinha lá uma especialidade. E nos juntávamos à época de prova, nas salas, pedíamos emprestado à noite, íamos para lá, e passávamos a noite estudando lá na escola, que funcionava na época onde hoje é a Juta, onde eu dou aula nas engenharias, né? Nas mesmas salas. Então, embora aquele tempo não volte mais, pelo menos fisicamente, eu estou há 36 anos, 37 anos, voltando quase que todos os dias para o lugar onde eu estudei o colégio. E tenho gratas lembranças dessa época. Foi muito bom.
muito bom. É triste ver uma escola vazia, sem gente, sem ninguém, sem interação. Não é uma coisa normal. Mas, de qualquer forma, é o que tem para hoje e tem que ser assim, infelizmente. Mas vai passar. Bom, antes de começarmos, né, vou dar continuidade em matrizes e talvez hoje nós encerremos matrizes com os exercícios que eu preparei para vocês e tudo mais. Mas antes de começarmos, eu queria fazer uma observação. Não é crítica, não estou achando ruim de nada, simplesmente uma questão de protocolo, né? Eu recebi alguns recados da secretaria durante a semana, dizendo, não estou nem dizendo que foi do aluno do terceiro ou que foi aluno do segundo, né? Caráter geral. Vou dar esse aviso para vocês e também para o pessoal do segundo. Reveja a nota do aluno tal ou da aluna tal, porque ela está reclamando. Aí eu respondi, bom, primeiro, não verei. Né? Segundo, e com cópia para o Ricardo, sugiro que vocês desenvolvam o seguinte protocolo. Todo aluno que reclamar à secretaria, perguntem, você já falou com o professor? Se não, volta e vai falar com o professor. Se falou com o professor e não conseguiu resolver o problema, não interessa qual o motivo, aí sim vai à secretaria e a direção da escola intervém. É o caminho normal. Então, foi isso que eu falei para eles. Portanto, reitero a vocês. Se alguém se acha prejudicado na nota, não tem problema algum. É um direito e eu exijo que vocês cumpram esse direito de reclamar. Né? Eu sempre fui muito reclamão com relação aos meus direitos. E, claro, cumprir os meus deveres. Né? Então, eu dou total direito a vocês e liberdade de falar, professor, eu acho que está alguma coisa errada na minha prova, você corrigiu errada, você lançou a minha nota errada, você esqueceu disso, esqueceu daquilo. Não tem problema algum. Então, qualquer problema que eventualmente haja com relação à minha disciplina, vocês, por favor, mandem um e-mail a mim, especificando, olha, a prova tal, não concordo com essa correção, talvez pudesse ser isso, pudesse ser aquilo, fundamenta e manda que eu analiso. Se tiver correto, sem problema algum, me desculpo e atribuo a nota. Né? Se a resposta que eu der não te satisfazer, ou satisfizer, aí sim, você vai à secretaria e fala, olha, falei professor, mas não deu certo, ou quero a intervenção da escola. Também não tem problema algum, é a instância correta, né? Então, eu peço a vocês que façam isso. Por quê? Porque quando a secretaria manda a mim, vê a nota do Zezinho aí, porque ele está reclamando. Mas, peraí, ele está reclamando da minha prova, ou da prova do Zé, ou da nota do Ney? Quer dizer, é o tipo do trabalho que é desnecessário. De repente, eu vou lá, constato que nas minhas coisas, pelo menos até onde eu sei, está tudo correto. E o problema está lá com o Zé ou está lá com o Ney. Ou então nem há problema. Quer dizer, vai empatar o tempo de todo mundo. Né? Então, eu reitero, por favor, qualquer problema que vocês tenham, qualquer dúvida que vocês tenham, né, fale comigo, total liberdade para se expor, né? Não tem problema. Expõe o problema que eu discuto e dou a minha resposta, fundamentada, né? Sem nenhum caráter de vou retalhar porque o cara é chato, porque está reclamando. Nada disso. É um direito de vocês. E um dever meu explicar por que foi atribuído aquela nota, ou por que foi lançado. E se tiver errado, sem problema algum, eu erro o tempo todo. E se tiver errado, eu peço desculpas e arrumo, como já aconteceu. Né? Não sei se foi com vocês, não me recordo especificamente, mas alguém reclamou de uma prova, eu corrigi uma questão errada, ou não vi a questão, de pronto me desculpei e arrumei a nota. Então, por favor, faça isso, porque daí você poupa trabalho para todo mundo. Né? Porque daí eu vejo, o Zé vê, o outro vê, e não sei o quê, e sem contar a triangulação. Porque você fala com a secretaria fala comigo, eu respondo para a secretaria responde para você. Nesse meio de caminho, pode haver um ruído na informação, e a coisa chega trocada, e um negócio que está resolvido acaba gerando um problema maior. Então, eu reitero, por favor, problemas, dúvidas, seja direto, manda para o meu e-mail, total liberdade para você se manifestar, ok? Bom, outra coisa, com relação às provas, eu ia pô-las todas no Google Drive,
e mandar que vocês pegassem. Mas daí tem aluno que não quer a exposição da sua prova, e eu entendo isso. Eu não gostaria, por exemplo, que a minha prova ficasse exposta a todos. Então, eu digo a vocês, quem tiver interesse em ter a correção da prova, a prova corrigida, manda um e-mail para mim, armando@unital.br, que eu retorno com a prova corrigida, especificamente para aquele que pediu. Então, só ele vai ter a prova lá, sem problema algum. Não mandei porque eu não tenho e-mail de todos, né? E também não quis apurrinhar a secretaria para pedir e-mail para eles. Eles estão cheios de serviço lá, UTI, e eu esqueci que não haveria aula semana passada, esperei chegar esse momento para falar isso. Então, quem quiser a prova corrigida, a anterior eu acho que eu mandei para todos, né? Mas quem quiser do bimestre passado, me manda um e-mail que eu, de pronto, retorno a prova corrigida para o interessado, ok? Bem, eu creio que estes são os meus avisos. Alguém quer falar alguma coisa antes que comecemos? Alguma observação? Não? Bom, então vamos começar a nossa brincadeira. Eu vou compartilhar a tela e, como eu falei, a gente vai dar continuidade ao estudo das matrizes, né? Um instante que eu estou tendo dificuldade aqui, o Benditinho. Eu descobri o problema que estava havendo com o meu aplicativo. Ele tem que trabalhar, o iPad tem que trabalhar na mesma rede Wi-Fi do computador. E eu estava usando o cabo de fibra no computador e o Wi-Fi pela rede, né, remota. E aí, eventualmente, caía a conexão e dava problemas. Mas agora acredito eu, que vai dar certo. Vamos lá. Veja para mim se está compartilhando, por favor. Tudo ok aí? Estão vendo? Estamos sim, professor. Tá, ótimo. Então tá aí. Matrizes, né? Para a gente fechar esse assunto hoje. É o último assunto da apostila lá, né? Opa. Aqui. Então, nosso primeiro problema. Sejam duas matrizes, A e B. A matriz A tem a seguinte lei de formação. A é igual a Azinho e J, 3 por 3. 3 por 3 é a ordem da matriz A, né? Tá o quê? A IJ, o que é a IJ? É um elemento genérico da matriz A. Então, tá o quê? A IJ será igual. Isso aqui é a lei de formação da matriz A. I vezes J, se o elemento I, posição linha, for menor ou igual a posição J, posição coluna. E o elemento AIJ será igual ao I mais J, se o I for maior que J, ou seja, a posição linha for maior que a posição coluna. E considere também a matriz B, A ao quadrado, ou seja, A vezes A. Desse modo, a soma dos elementos da diagonal secundária da matriz B, que na realidade é A ao quadrado, será quanto? Então, está aqui. E esse problema, ele é só trabalhoso. Na realidade, quando a gente brinca com matrizes, é um trabalho infernal. Portanto, muita ordem na resolução. Eu não tenho muito espaço, de repente o meu serviço fica apinhocado. Mas não faça assim. Pule linha, use a folha sulfite todinha, para que você não erre em coisa boba. Então, vamos lá. Bem, primeira coisa, é saber que a matriz A, ela será dada por AIJ 3 por 3. Essa é a ordem da matriz. Portanto, vamos construir a matriz genérica. Então, está aqui. 3 por 3. A matriz B é a matriz A ao quadrado. E ele fala lá, que ele quer a soma dos elementos da diagonal secundária. Bem, de qualquer modo, eu vou ter que ter a matriz. Portanto, eu construo aqui a matriz A genérica. A1, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33. Construí a matriz A de ordem 3 genérica. Agora eu vou
conforme a lei de formação, determinar quais são os elementos de A. Então, vamos lá. O que eu sei? Eu sei que se o I for igual ao J, ou seja, a posição linha for igual à posição coluna, ou a posição linha for menor que a posição coluna, eu devo multiplicar o I pelo J. Então, está aqui, ó. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, para que eu obtenha a matriz A, né? Então, a gente tem estes elementos que atendem lá à primeira condição. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, né? 2 vezes 2, 2 vezes 3, e assim vai, certo? Então, eu coloquei aqui em vermelho todos os elementos em que a posição I é igual à posição J, ou a posição I é menor que a posição J, né? Tá aqui. E, efetuando o produto das posições I e J, eu tenho esses elementos. Agora eu vou para a segunda regra. O que diz a segunda regra? Que se o I for maior que J, portanto, 2, 3, 3, né? Esses três elementos, eu devo somá-los, I e J. Então, está lá. Olha lá. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 3 mais 2, 5. Então, está aqui, anotado os vermelhos, onde o I é menor ou igual, e anotado os verdes, onde o I é maior ou igual ao J. Montada a matriz A, eu vou agora determinar a matriz B. Quem é a matriz B? É o A vezes ao quadrado, A vezes A. Portanto, vou indicar o produto, né, A por A. Então, a matriz B será dada por 1, 2, 3, 3, 4, 6, 4, 5, 9, que multiplica a si mesmo. Lembrando que, para eu multiplicar matrizes, o que é que eu faço? Eu multiplico a linha da primeira pela coluna da segunda e somo os elementos. Multiplico a linha da primeira pela segunda coluna e somo os elementos. E assim sucessivamente. Então, vamos lá. Olha lá. Matriz B será igual. Primeira linha, primeira coluna. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 3, 6, com 1, 7. 3 vezes 4, 12, com 7, 19. E assim eu sigo a brincadeira. Agora, a primeira linha, segunda coluna, né? Multiplico e somo, 25. Agora, a primeira linha e terceira coluna. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 6, 12. Com 3, 15. 3 vezes 9, 27. Com 15, 42. Agora, o que eu farei? Segunda linha, primeira coluna. 3 vezes 1, 4 vezes 3, 4 vezes 6. E somo todo mundo, 39. Agora, segunda linha, segunda coluna. 3 vezes 2, 4 vezes 4, 6 vezes 5. E somo, 52. Agora, segunda linha, terceira coluna. 3 vezes 3, 4 vezes 6, 6 vezes 9. Multiplicou e somou, está aqui. Agora, terceira linha, primeira coluna. 4 vezes 1, 5 vezes 3, 4 vezes 9. Somei, 55. Agora, terceira linha, segunda coluna. 4 vezes 2, 5 vezes 4, 9 vezes 5. Somou, 73. E, finalmente, terceira linha, terceira coluna. 4 vezes 3, 5 vezes 6, 9 vezes 9. Juntou tudo, somou 123. Portanto, a matriz B é dada por 19, 25, 42, 39, 52, 87, 55, 73, 123. Mas o que ele quer da matriz B? Ele quer a soma dos elementos da diagonal secundária de B. Quem é a diagonal secundária? Bem, nós temos aqui os elementos da diagonal principal, né? Aqui, ó. 1, 2, 2, 3, 3. A secundária, 3, 1, 2, 2, 1, 3. Então, esses são os elementos da diagonal secundária. Portanto, 5, 5, 5, 2, 4, 2. De modo que a soma dos elementos da diagonal secundária da matriz A ao quadrado, que é a matriz B,
será dada por 55, 52, 42. Somando os bichinhos, vai dar 149, que é o item A. Tá certo? Então, esta é uma forma de resolver o problema. Veja que é trabalhoso, você gasta um tempo considerável e gastará mais se não tiver ordem, né? Certo? Mas há uma outra forma, talvez não, mais simples de resolver o problema, mas que envolve uma certa abstração. Qual seria ela? Alguém consegue perceber isto ou não? De que outra forma, talvez economizando um pouco de trabalho, eu resolvesse o problema de modo mais rápido ou menos trabalhoso? Alguém sugere? Não? Note, o que ele quer? A soma dos elementos da diagonal secundária. Quem é a diagonal secundária? Vai ser o quê? O A. A posição 3, 1, não vou falar A porque não é A matriz que eu vou somar, né? Mas será a posição 3, 1, 2, 2, 1, 3. Na realidade, será B. B31, B22, B13. Mas, como é que esses elementos de B se formam? Né? Como é que eu obtive os 55, 52 e 42? Observe, o 55, quem é? É o B33. O 52, quem é? É o B22. E o 42, quem é? É o B13. Mas, qual o significado de B33? Claro, além de ser 55. O que é que significa B33? Alguém saberia me dizer? O B33 é o produto, é resultado do produto da terceira linha da matriz A pela terceira coluna da matriz A. Então, o B33 será quem? O A31, que multiplica o A13. O A32, que multiplica o A23. E assim sucessivamente. E a mesma coisa acontece com o B22. Quem é o B22? O B22 é o produto da segunda linha da matriz A pela segunda coluna também da matriz A. E assim sucessivamente. Olha lá. E o B13? O B13... Professor, Oi. o B33 e o B13 não seria da diagonal principal em vez da secundária? Desculpe, repete a pergunta, por favor. Eu estava atento aqui, O, eu me distraí. o B33 e o B13 não seria da diagonal principal, no caso? A diagonal secundária não seria... Não, calma aí, espera um pouquinho. Eu já entendi a sua pergunta, um minutinho só, por favor. O que Sim. acontece é o seguinte, deixa eu pegar uma canetinha aqui, só um minuto. O que acontece é o seguinte, a matriz, ela é composta de linhas, tá aqui, ó, de linhas e de colunas, correto isto? Então, a matriz tem linhas e colunas. Cada elemento ocupa uma posição. Convencionou-se dizer que estes elementos são os elementos que constituem a diagonal principal. São aqueles elementos, né, que ocupam esta posição. Estes elementos são aqueles que ocupam a diagonal secundária. Se o elemento 2, 2, tanto faz parte da secundária quanto da principal, né? Ah, aqui tá, eu errei aqui, né? É isso que você está falando? Agora que eu percebi. Isso. Ah, tá. Então você deveria ter sido mais específico. Mas a Ah, diagonal desculpa. principal e a diagonal secundária podem ter elementos comuns, mas o meu erro foi aqui, ó. Agora que eu entendi a sua dúvida. Ah, me perdoe. Só um instante que a gente ajeita a criança aqui. Então, na realidade, aqui não é B33. Eu peguei errado. Eu escrevi errado, na realidade. Eu peguei o bicho certo, mas na hora de escrever, eu escrevi o bicho errado. Então, tá aqui, ó. Quer ver? Vamos ver se eu fiz certo. É só voltar aqui, ó. Quando eu explico quem é o B,
o primeiro elemento. Só se eu acho que eu fiz errado também. Aqui, vamos ver. Então, tá aqui B33. Não, eu não fiz, só fiz o B22. Ah, o B33. Ah, fiz errado. Fiz errado. Então, tá errado isso aqui, tá? Então, isso aqui não é o correto. Vou até apagar isso aqui. Então, é o B31. Ô, bicho lendo. É que cada escritinho que a gente faz aqui, a gente tem que botar um separador aqui e depois, agora vai dar certo. Então, tá aí. Você tem razão. Obrigado. Tá aqui. 22 e 13. Ok. Então, aqui está errado. Vou arrumar agora, só um instante. Depois eu mando este vídeo para vocês. Então, aqui é o B31. Pronto. Agora está correto. E, embora eu tenha anotado errado, eu acho que eu peguei o valor certo, porque eu peguei 55. Tá? E aqui também está errado. Ah, agora vamos acertar isso aqui. Um minuto para eu poder concluir a questão aqui. Então, aqui vai ser o B31. Pronto. Mas, como eu falava, há uma outra forma de resolver o problema? Sim, há. Uma vez que eu identifique que eu vou somar o B31 com o B22 com o B13, né? Quem que é B31? Aí que entra a brincadeira. Então, aqui também está errado. É a terceira coluna a terceira linha. Deixa eu só arrumar que eu já falo. É a terceira linha da matriz A com a primeira coluna da matriz C. E aqui está errado. Terceira linha com a primeira coluna. Pronto. Agora vai dar certo. Tá aqui. Então, se eu sei que o elemento 31 é a terceira linha da matriz A pela primeira da outra matriz, que também é A, quer dizer, quando eu estou multiplicando aqui, terceira vezes primeira. Quem que é o 22? O 22 vai ser a segunda linha pela segunda coluna. Olha lá. Certo? Quem é o 13? O 13 vai ser... Ué, que coisa estranha. É primeira coluna... Caramba, saiu esquisito aqui. Que coisa mais esquisita. Então, tá aqui. Me perdoem atrapalhada, quis fazer um negócio, no fim não deu certo. Então, o B13 é a primeira linha vezes a terceira coluna. Tá aqui. Agora tá. Então, o que interessa para nós aqui? Como eu havia dito, aqui eu fiz a coisa na força bruta. Ou seja, construí a matriz A, construí a matriz B, que é o produto de A por A. Uma vez feito o produto, identifiquei os elementos da diagonal secundária. Aí eu propus, será que é uma forma mais simples? Sim, não muito menos mais simples, mas mais interessante. Eu sei que os elementos da diagonal secundária são quais? O B31, terceira linha, primeira coluna. O B22, segunda linha, segunda coluna. O B13, primeira linha, terceira coluna da matriz produto. Mas quem é a matriz produto? É o produto dessas duas. Então, não interessa se elas são iguais ou não. Quem é o 31? É a terceira linha pela primeira coluna. Então, só calculo este produto aqui. Construir da matriz A, vou calcular a terceira linha vezes a primeira coluna. Coloco os numerinhos lá.
Por exemplo, quem que é a terceira linha? Vai ser 4, 5 e 9. Quem é a primeira coluna? Vai ser 1, 3 e 4. Eu multiplico. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 3, 15. E 4, 19. 4 vezes 9, 36. Com 19, 55. Então, eu construo especificamente aqueles elementos que eu precisarei para calcular o que o problema pede. E quais são eles? O 3,1, o 2,2 e o 1,3. Ou seja, de 9, né, eu vou ter que fazer o produto aqui, 9, eu só faço 3 produtos. Eu gasto, teoricamente, 1/3 do tempo, né? Desde que eu perceba que vai ser terceira linha da primeira matriz vezes a primeira coluna da segunda. A segunda linha da primeira matriz vezes a segunda coluna da segunda. E, finalmente, a primeira linha da primeira matriz vezes a terceira coluna da segunda. E como as matrizes são iguais, é fácil de determinar. Vocês entenderam o modo alternativo de resolver o problema? Alguma pergunta aí? Não? Então, está aqui. Esta é a forma mais simples, né, de pensar e resolver esse problema aqui. Ok? Então, 149 e é a mesma coisa. Tá? Bem, mais um aqui, ó. Considere os pontos P1, P2 e P3. E a matriz 0, 12, 20, 12, 0, 16, 20, 16, 0, onde cada elemento A, ou cada elemento A e J, é o valor da distância entre o ponto PI e o ponto PJ. Ou seja, P1, P2, P1, P3, P2, P3. No triângulo formado por esses pontos, então P1, P2, P3 são vértices de um triângulo. A mediana relativa a P2 mede quanto? Bem, começa que o problema já é meio xarope de você entender, né? Você tem que ter muita atenção e foco para poder entender. Vamos lá, de novo. Considere os pontos P1, P2, P3, sabemos que são vértices... Oi? E sabemos que os pontos são vértices de um triângulo, né? Então, vamos lá construir o triângulo. P1, P2, P3 são vértices de um triângulo. Está aqui. Ponto P1, P2, P3. Postos aleatoriamente. Eu não sei exatamente onde eles estão e nem muito me interessa. De modo que P1, P2 e P3, quer dizer, a distância P1, P2, P2, P3, P1, P3, é a medida dos lados do triângulo. Tá? E note que, se P1, P2, P3, o índice é dado pela posição I e posição J, eu tenho que P1, P2 é a mesma coisa que A1, 2, primeira linha, segunda coluna. Portanto, a distância P1, P2, que é o que ele fala aqui, é o elemento 12. P1, P3, a distância de P1 e P3, a medida do lado desse triângulo, vai ser o A13. O A13, quem é? É o 20. E, finalmente, P2, P3, quer dizer, este segmento, significa quem? P2 é o I, aliás, o 2 é o I, o 3 é o J, portanto, o elemento A23. O A23, quem é? É o 16. De modo que, assim, eu tenho as distâncias dos lados do triângulo P1, P2, P3, de vértices, né? Observando estes valores, observe só, 12, 16 e 20. Isto lembra a mim um triângulo retângulo, de lados 3, 4 e 5, né? Tá certo? Inicialmente, o triângulo básico. Bom, mas como é que de 12, 20 e 16 você pensou em 3, 4, 5? Simples. Se eu multiplicar isto por 4 é 12, multiplico isto por 4 é 16, multiplico isto por 4 é 20. E eu concluo que, na realidade, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo proporcional a este triângulo
desculpe, triângulo de ouro ou triângulo pitagórico. Então, eu tenho ali a proporção 5, 20, 4, 16, 3, 12, de modo que este é o triângulo P1, P2, P3, de vértices P1, P2, P3, e, portanto, ele é retângulo em P2. E aí que está a chave para resolver o problema. O que ele pede? A mediana relativa a P2. O que é a mediana relativa ao vértice P2? É isso que ele quer. A mediana relativa, a medida da mediana relativa a P2 vai ser o quê? É a mediana relativa à hipotenusa, né? Perpendicular aqui à hipotenusa, tá certo? E isto é o quê? Quanto é que vale? É a metade da medida da hipotenusa. Portanto, a medida M, que é a medida da mediana, vai ser o quê? O segmento P1, P3, dividido por 2. Mas quem é P1, P3? É o 20. Portanto, 20 por 2 é 10, de onde se conclui que a resposta é 10. Tá? Então, é assim que nós resolvemos este problema. Alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou clara a explicação, minha gente? E a chave está aqui, ó. Cada A e J é o valor da distância entre o ponto PI, né? Então, o primeiro índice é a posição linha, e o ponto PJ é a posição coluna. Tá? É esta sacada aqui que você tem que ter para poder resolver o problema. Alguma pergunta, alguma dúvida? Posso seguir? Sim, professor. Tá. Bem, um proposto a vocês aí, né? Gostaria que vocês fizessem, tentassem resolver isto, ó. Num jogo, foram sorteados 6 números para compor uma matriz, M e J, de ordem 2 por 3. Após o sorteio, notou-se que esses números obedecem à regra. M e J é igual a 4i menos J. Desse modo, quem é a matriz M? A, B, C, D ou E? Aí é o momento de praticar. Vocês têm lá 5 minutinhos para resolver o problema. Tentem para mim, por favor. Pode ser? Tentem aí para mim. Façam organizadinho para a coisa poder funcionar, por favor. Um instantinho, eu vou limpar meu nariz, está entupido. Eu já volto em seguida. Quando vocês fazem aí, eu já venho. Peraí.
E aí, alguém teve alguma dificuldade? Sem problemas? Qual o primeiro passo para resolvermos? Professor, pode resolver. Não, eu quero saber se você resolveu. Professor, eu buguei aqui na hora de fazer. Como é que é? Eu não... Sei lá, a ideia não conectou na cabeça na hora de fazer. Não, quem está falando? Luan? É o Eric. Eric? Bom dia, Eric. Tudo bem com você, meu filho? Tudo certo, professor? Tudo tranquilo. Eu vou trazer luz à sua vida, então. Vamos lá. Valeu. Vamos lá. Alguém mais está na mesma condição que o Eric? Professor, Oi. para começar tem que fazer a matriz genérica, né? Correto. É isso que eu preciso que vocês, que aconteça. Se eu tivesse em sala, eu estava zoando o que você está fazendo aí. Opa, está errado. Já bati o olho, arruma isso aí que não está correto. Pensa nisso. Mas como eu estou distante, eu não sei o que vocês estão fazendo. Então eu preciso perguntar e vocês precisam responder para que eu possa ter um parâmetro aqui. Porque senão eu fico falando, achando que estou abafando e ninguém está entendendo nada do que eu estou falando, porque não consegue acompanhar meu raciocínio, por um motivo ou outro. Né? Então, por favor, manifeste. Vamos lá. Quem é que falou que eu tenho que achar a matriz genérica? Foi Vinícius, professor. Vinícius, sabia que é que eu abri a outra tela do outro monitor, agora que eu vi que é você que está falando. Então, correto. Eu preciso construir a matriz M. Quem é a matriz M? É a matriz 2 por 3. O que é uma matriz 2 por 3? Vamos escrevê-la, né? Então, a matriz M vai ser igual. Eu vou ter que escrever, vai demandar um certo tempo, mas paciência. Então, a matriz M, ela vai ser o M, ô Cacilda. Eu vou só colocar aqui 1, ao invés de escrever M, porque senão eu vou carregar muito a escrita e vou ocupar muito espaço meu aqui. Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, 2 por 3. O que significa 2 por 3? Significa que ela tem 2 linhas e 3 colunas, correto? Então, M11, M12, M13. Primeira linha. M21, M22, M23. Então, esta é a matriz M. Né? Enxergue um eminho aqui na frente. Eu não vou colocar para não carregar muito a escrita. Mas esta é a posição dos elementos que constituem a matriz M. Mas, qual é a lei de formação desta matriz? Está aqui. Eu sei que o M, né? Pagando. Eu sei que o M, I, J é dado por quem? 4 vezes a posição I menos a posição J. Agora sim eu tenho condições de efetivamente escrever a matriz M. Né? Quem que é o elemento M11? Vai ser 4 vezes o I menos o J. 4 vezes 1, 4. Menos 1, 3. Quem será o M12? O M12, 4 vezes a posição I é 4, menos 2 é 2. Quem será o M13? 4 vezes a posição I, que é 1, menos o J, portanto, 4 menos 3, 1. Quem será o elemento M21? Né? Este elemento aqui vai ser 4 vezes a posição I, portanto, 8, menos o J, menos 1, que é 7. O M2, 2. 4 vezes 2, 8. Menos 2, 6. E, finalmente, o M2, 3 será quem? 4 vezes 2, 8. Menos 3, 5. Portanto, eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui os elementos constituintes da matriz M. Tá aqui, ó. Cuidado, na hora de pegar, você tem que pegar quem? Linha. Por isso que eu coloquei os elementos linha na primeira posição aqui. Então, e os outros da segunda linha na segunda posição. É assim que eu leio, né? Portanto, eu tenho que a matriz M, né? Portanto,
a matriz M será formada por quem? Leio lá esses 3 elementos, que são elementos linha. 3, 2 e 1. Leio agora segunda linha. 7, 6 e 5. Lembrando que eu posso denotar a matriz desta forma ou desta forma, jamais desta forma. Por quê? Porque isso nós vamos ver futuramente é determinante. Tá certo? Então, tá aí. Portanto, se esta é a matriz M, 3, 2, 1, 7, 6, 5, a resposta é C. Alguém tinha feito isto? Alguém chegou? Eu fiz. Vinícius? Aham. Ótimo. Todos entenderam? Entendeu, Eric? Entendi sim, professor. Entendi. Valeu. Desculpe, eu estou meio ruim hoje, meio gripado. Então, a chave do problema está aqui. Saber a lei de formação. E também está aqui. Construir a matriz genérica indicando a posição dos elementos, né, dentro desta matriz. Certo? É desta forma que o problema se resolve. Agora, veja que a coisa em si, algebricamente falando, continhas, é muito simples. E aí que mora o perigo, né? O capeta está na simplicidade. Por quê? Porque quando a coisa é simples, você meio que ignora o risco, ignora o perigo, achando que é tipo mexer com baixinho. Vai mexer com baixinho, você vai se estrumbicar, né? Nunca, toda vez que topar com baixinho encrenqueiro, e sempre baixinho é encrenqueiro, saia de perto, porque vai dar confusão, né? Então, quando o problema é muito simples, a gente acaba errando nestas continhas bestas. 4 vezes não sei o quê, menos não sei o quê. Portanto, muita atenção, tá? Tem um aplicativo para iOS, ele só roda em iOS, né? E ele é um aplicativo antigo, mas é fantástico para resolução de matrizes e sistemas lineares, que é o próximo assunto nosso. Se eu não me engano, ele está no meu iPad. Exact. Não. O nome dele é esse. Quem tem iOS antigo, tipo um iPhone 4S ou coisa assim, esse é o nome do aplicativo. Tá? Mas ele só roda em sistemas operacionais mais antigos. Como é que eu descobri isso? Por conta dos aparelhos que eu tenho, eu coloquei no mais novo, ele não rodou. O cara que desenvolveu não fez a atualização dele. Mas, olha, é fantástico. Ele resolve coisas cabeludíssimas. Inclusive, eu usava intensamente em 2017, quando eu tive que me afastar por questões de saúde, eu dava álgebra linear. E a álgebra linear trata exatamente disso que nós estamos mexendo, só que vai mais fundo. Eu usava isso nas engenharias, para resolver problemas que a gente levava meia hora para calcular no papel, a gente apertava os botãozinhos ali e ele dava a solução para a gente. Procurem quem tem a iOS mais antigo, eu não sei qual é a versão do meu iPod, mas o meu iPod é um dos primeiros iPods Touch que saiu. E ele roda lá ainda. É o único equipamento que eu tenho que roda esse aplicativo. É fantástico, tá? Depois eu dou uma orientação melhor sobre ele. Então, tá aqui. Problema da UERJ. Vamos lá. Observe a matriz A quadrada e de ordem 3. Então, tá aqui a matriz A. 0,3, 0,47, 0,6, parará. Opa, X, não sei o que, X. Coisa estranha. Vamos lá. Considere que cada elemento a IJ indica a posição do elemento na matriz. É o valor do logaritmo decimal de I mais J. Caramba, o que é isso? Bom, logaritmo decimal, o que é isso? É o log de base 10. Né? Então, cada elemento aqui é o logaritmo decimal da soma, posição I mais posição J. Pô, estou entendendo. Vamos lá. Primeira coisa, a matriz A, genericamente, ela é A1, A12, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3 e assim por diante. De modo que
eu percebo que o x que eu quero, né, que posição ele ocupa? Ele ocupa a posição 2, 3. Portanto, quem é o x? Né? Ele ocupa a posição 2, 3 e a posição 3, 2. E note que a soma dos elementos que indicam a posição do elemento x, né, é 5. Não poderia ser diferente, porque se isso desse um valor, a soma dos elementos i, j desse um valor e aqui desse outro, alguma coisa estaria errada, porque x não pode ser diferente de x. Então, na realidade, quem que é o x? O x é o logaritmo de 5. Por quê? Porque o elemento, desculpa, o elemento aqui está dito. Logaritmo decimal de i mais j. 2 mais 3, 5. 3 mais 2, 5. Portanto, o x nada mais é do que o logaritmo de 5. Mas daí você fica doidão. Como é que eu vou calcular o logaritmo de 5? Não é um logaritmo conhecido. Né? Como é que eu vou fazer isso? Não tem calculadora, não tem outra informação no problema. Alguém sugere como resolvê-lo? Quanto é x? Alguém sugere? Não? Veja, quem é 0,3? O 0,3 é o elemento 1. Então, o 0,3 nada mais é do que o logaritmo de 1 mais 1, que costuma dar 2. Então, o 0,3 é o log de 2. Portanto, o primeiro elemento da matriz é o logaritmo de 2. Quem que é o segundo elemento, o 0,47, da primeira linha? É o elemento A12. 2, I mais J é 3. Portanto, o 0,47 é o logaritmo de 3. Né? De modo análogo, quem que é o elemento 3? É o logaritmo de 4. E eu quero o logaritmo de 5. Quem é o logaritmo de 6? 3. Veja que esse elemento 3, 1 é a mesma coisa que o 3. É o log de 4. O log de 5, que eu quero, e o 3 é o log de 6. Portanto, aqui eu tenho uma sequência de valores, logaritmos decimais. Né? Tá, mas e daí? Até agora eu não cheguei a conclusão nenhuma. Bom, o problema se resolve por comparação. Tá? Observe. O logaritmo de 4 é 0,6. Tá? Aqui. O logaritmo de 5 é o que eu quero. O logaritmo de 6 é 0,77. Onde se conclui que o logaritmo de 5 estará entre o log de 4 e o log de 6. Observando aqui, né, os valores oferecidos como resposta, o que é que eu percebo? Que se log de 4 é 0,6, log de 6 é 0,77, o log de 5 não pode ser 0,50. Né? Não pode ser 0,77 e muito menos 0,87. Ou seja, só me resta o 0,70 como possibilidade para o logaritmo de 5. Só pode ser este elemento. Entenderam a ideia? Veja que é um probleminha capcioso. Novamente, não tem muita conta, ou seja, o algebrismo dele é leve, né, tranquilo, mas, geralmente, quando o problema é simples, em termos algébricos, ele é meio que complexo em termos conceituais, ou seja, você tem que entender as informações que estão no problema e tirar conclusões, e, eventualmente, associar a vidas passadas, ou seja, quando você estudou os logaritmos. Entenderam a questão, minha gente? Sim, professor. Alguém tem alguma dúvida nela? Posso seguir? Pode seguir. Ótimo. Então, vamos lá. Nós temos aqui um problema da Unicamp, né? Opa, desculpe. Vamos voltar. Nós temos aqui um problema da Unicamp.
Caramba, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Para com isso. Peraí, só um minuto aqui que eu tenho que... Está dando um tilt aqui no meu aplicativo. Pronto. Tá aqui. Eu tenho esse problema da Unicamp. Alguém sugere como resolvê-lo? Deem uma lida nele. Em uma matriz, chamam-se elementos internos aqueles que não pertencem à primeira linha ou à primeira coluna. Então, o elemento interno é aquele que está dentro da matriz, ou seja, você imagina a primeira linha e a primeira coluna como linhas delimitadoras desse espaço que a matriz estabelece, certo? O que ele quer? O número de elementos internos em uma matriz com 5 linhas e 6 colunas vai ser quanto? Tenta resolver para mim, tenta pensar esse problema. É um problema simples, é mais de entendimento do que processo algébrico. Veja aí o É, que... Oi, é 20? desculpe, não entendi. 20, por que É 20? 20? Porque eu eliminei uma linha e uma coluna e multipliquei. Então, vamos lá. Todos entenderam o raciocínio? Alguém tem outra colocação? Não, professor. Veja, o que nós temos aqui? Matriz, 5 linhas e 6 colunas, né? Se ela tem 5 linhas e 6 colunas, vamos colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Aqui. Quantas linhas? 5. Já tem uma lá em cima, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui, claro que você não vai ficar escrevendo A1, A12, A13, né? Por quê? Primeiro que você demanda aí um tempo considerável. Segundo, que você carrega na escrita. Então, tá aqui, ó. Eu tenho uma matriz, né, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Matriz 5 por 6. O que ele fala? Que elemento interno é aquele em que você elimina, né, a primeira linha e a última coluna. E, ó, aqui, ó, chamamos de elementos internos aqueles que não pertencem à primeira nem à última linha, ou coluna. Primeira, última linha, primeira, última coluna. Portanto, quem é que sobra na brincadeira? Sobraram estes elementos, tá? Mas, que matriz é esta? Ignorando o resto. Aqui eu tenho 1, 2, aliás, 1, 2, 3 linhas, 1, 2, 3, 4 colunas. Se tem 3 linhas e 4 colunas, quantos são os seus elementos? 12. Quem é que tinha dito 20? Vinícius ou Eric? Era eu, professor, era Vinícius. Vinícius? Então, tá aí. O que é que você fez? Você eliminou aqui e aqui, mas esqueceu de eliminar as laterais. Aquilo que eu falei, as linhas e colunas externas delimitam a matriz, né? É como se você tivesse aqui uma linha, outra linha, outra linha e outra linha. O que é que está interno? É o que está dentro desta linha. Portanto, esses elementos aqui. Ou seja, uma matriz 3x4. Entenderam? Eu pensei que era só para as internas, era que não estava na última coluna nem na última linha. Eu não li a primeira também, não sabia. Uhum, é.
Aqui, ó. Não pertencem à primeira nem à última linha ou coluna. Então, você Sim, foi elimina. falta de atenção mesmo. Não, mas é isso que o problema joga, com a tua falta de atenção, com a leitura rápida, com a pressa. E vocês vão fazer vestibular, e isto vai ser cobrado. E por incrível que pareça, os maiores erros, né? A maior incidência de erros, digamos assim, que cometemos, não é por ignorância, desconhecimento, é por falta de atenção na leitura. E geralmente o inquisidor, né? Se é assim que podemos chamar o cara que prepara o exame, é aquele que vai fazer com que você erre, ele vai jogar com a sua falta de atenção. Todo problema, infelizmente ou felizmente, não sei, quando o cara elabora, ele elabora jogando com a falta de atenção. Por quê? Porque supõe-se que o conhecimento meio que é padrão para todos. Então, todos têm aquele conhecimento necessário. Eu vou separar aqueles que são focados daqueles que são desatentos. É isso que joga no vestibular, via de regra, né? Todos considerando aí aqueles que são meio que largados e não estudaram o suficiente. Portanto, muita atenção na leitura. Geralmente, a leitura é que nos derruba. Muita atenção nisso, né? Está chegando aí a época dos vestibulares, portanto, foco nisso, por favor. Ok? Posso seguir? Está aqui. Mais um problema. Vamos lê-lo. A matriz quadrada A, de ordem 3, tem seus elementos definidos por aij, I mais J elevado a I. A soma dos elementos da terceira linha da matriz transposta de A é... Caramba! O que é matriz transposta da matriz A? Alguém se lembra? Não? Bom, desculpe. Vou fechar minha janela aqui, tá? Esse ventinho pelas costas está me matando. Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo para resolvermos este problema? Alguém sugere? Primeiro passo é construir a matriz A de ordem 3. O que significa uma matriz A de ordem 3? Qual o significado disso? Já começa por aí. Quem que é a matriz A? Ela é uma matriz quadrada. Ela tem 3 linhas por 3 colunas. Portanto, ela será A11, A12, A13. A21, A22, A23. A31, A32, A33. Então, esta é a matriz genérica A. Como é que ela constitui os elementos? Está aqui a lei de formação dela. Cada elemento é dado pela soma posição I mais posição J elevada a posição I. Então, observe, não vou fazer as continhas, eu vou indicar o resultado diretamente. Acompanha comigo para eu não errar aí e tudo mais. Então, eu vou fazer o quê? Somar 1 mais 1, 2, elevar a I. Vou escrever aqui o A. Deixa eu escrever aqui de modo claro, para que todo mundo enxergue. O elemento A, I, J, quem é? É a posição I mais a posição J elevado à posição I. Então, vamos lá. Aqui o primeiro. 1 mais 1, 2. Elevado a 1, 2. 1 mais 2, 3. Elevado a 1, 3. 1 mais 3, 4. Elevado a 1, 4. Aqui, 2 mais 1, 3. Cuidado, agora elevado a 2, 9. 2 mais 2, 4. Elevado a 2, 16.
2 mais 3, 5, elevado a 2, 25. Agora embaixo. 3 mais 1, 4, elevado a 3. 4, 4, 16, 64. 3 mais 2, 5, elevado a 3, 125. 3 mais 3, 6, elevado a 3, 216. Deixa eu só mudar a posição desses elementos que ficaram muito próximos. Estou ajeitando aqui, 1 minuto, pronto. Então, está aqui. Então, esta é a minha matriz A. Os seus elementos são 2, 3, 4, 9, 16, 25, 64, 125, 216. Tudo bem até aí? O que o problema pede? A soma dos elementos da terceira linha da matriz transposta de A. Bom, mas quem é a matriz transposta de A? Vamos lá. Se A é isto aqui, né? Se A é isto aqui, implica que a A transposta a T, né? Será quem? A matriz transposta é aquela que você transforma linhas em colunas ou colunas em linhas, dá na mesma. Então, a primeira coluna da matriz A será a primeira linha da sua transposta. A segunda coluna da matriz A, a segunda linha. E a terceira coluna, a terceira linha, respectivamente. Então, a matriz AT será quem? 2, 9, 64. 3, 16, 125. 4, 25, 216. Correto? Note, reitero, primeira coluna, transformar-se-á, primeira linha. Segunda coluna, segunda linha. Terceira coluna, terceira linha. Ou ainda, primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna. Tanto vai de um lado quanto vai do outro, não tem problema, tá certo? Afastar esse 4, pronto, aqui. Mas o que ele quer? A soma dos elementos da terceira linha da matriz transposta. Mas quem é a terceira linha da matriz transposta? Terceira linha está aqui. Portanto, né? Portanto, a soma vai ser quem? O 4 mais 25 mais 216, que será igual a, somando tudo, quanto é que a gente encontra? 245. Portanto, alternativa C. Deu para entender esse problema, minha gente? Sim, professor. Alguém tem alguma dúvida? Posso seguir? Fixou o que é matriz transposta? É um conceito importante. Tá? Aqui, ó. Um outro probleminha interessante. Seja A uma matriz com todos os elementos reais, sendo A quadrada de ordem 3, ou seja, semelhante àquilo que nós fizemos lá. Como já foi feito, eu vou fazer uma coisa. Eu vou lá e vou copiar isto daqui. Só um instante. Aqui, vou apagar isso aqui, aqui. O que eu quero é isto. Pronto, vou copiar isto aqui. Copy. E agora vou para a segunda tela. Aqui. E paste. Pronto, facilita o nosso trabalho. Então, o que eu tenho aqui? Tá lá. Seja a matriz A, uma matriz com todos os elementos reais, sendo A quadrada de ordem 3. Está aqui a matriz genérica A. A1, A12, A13 e assim por diante. A é uma matriz triangular superior. O que é uma matriz triangular superior? Todos os elementos abaixo, superior, significa que abaixo são nulos. Portanto, são nulos
Quem? Os elementos abaixo da diagonal principal. Cadê a diagonal principal? Bem, vamos destacá-la. A diagonal principal, quem é? É isto aqui. Então, isto é a diagonal principal. Aqui. Se ele diz que A é uma matriz triangular superior, o que é que significa isto? Significa que estes elementos abaixo da diagonal principal são zero. Olha lá. Então, eu tenho 0, 0, 0. Né? Todos os elementos que não estão abaixo da diagonal principal de A são iguais a 1. Todos os elementos que não estão abaixo. Se eles não estão abaixo, onde é que eles estão? Eles estão acima. Portanto, aqui será 1, 1 e 1. Tá certo? Considere também que I3 denota a matriz identidade de ordem 3. I3 denota a matriz identidade de ordem 3. Como é que eu leio isso daqui? Quem é I3? Que é uma matriz de identidade de ordem 3. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Está aqui. Isto é a matriz identidade de ordem 3. Ou seja, é aquela matriz em que os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e todos os demais elementos são iguais a 0. Tá? Opa, esqueci de colocar aqui, ó. Aqui também é 1, 1 e 1. Tá? Então, vamos escrever direito aqui, que está ficando meio bagunçado. Então, isto aqui é 1, 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 isto aqui é 1. Ou seja, 1, 1, 1, 1, 1 e 1. E isto aqui é 0. 0, 0 e 0. E aqui eu tenho conforme havia dito, a diagonal principal. Está aqui. Certo? Está entendendo isso? Considere que 3 denota a matriz de identidade de ordem 3. Está aqui. Sabendo que o traço de uma matriz quadrada, aqui tem uma informação importante. O que é traço da matriz quadrada? Está aqui, ó. Sabendo que o traço de uma matriz quadrada, né, é a soma dos elementos de sua diagonal principal, tá? Então, traço refere-se à matriz quadrada. O traço da matriz A mais 3 e 3, quanto é? Como é que eu resolvo esse problema? Entenderam o que ele pede? O que eu terei que fazer aqui para resolver o problema? Alguém sugere? Você pode repetir a pergunta, por favor, professor? Como é que eu soluciono o problema? O que eu tenho que fazer para solucionar o problema? Eu diminuí aqui para ter mais espaço para poder trabalhar. Você multiplica a matriz de identidade por 3, né? Correto. E você depois soma, né? Se eu tenho que a matriz A é dado por isto, né? A matriz A é dado por isso, segundo as informações que ele me deu. Se eu tenho que a matriz de identidade é isso, o que eu quero? Eu quero o traço desta matriz, né? E quem que é esta matriz? É uma matriz que eu posso chamar de B, que é o resultado da soma da matriz A por 3 vezes a I3. Então, vou escrever aqui a operação que ele pede. Portanto, eu tenho lá
1, 1, 1, 0, 1, 1, e vou apagar aqui para poder aproveitar. Isso aqui é a matriz A. E, finalmente, 0, 0, 1. Isto quem é? Isto é a matriz A. Né? Mais 3 vezes quem? A matriz identidade. Quem que é a matriz identidade? Vou ter que apagar aqui, que eu não quero ir para outra página. A matriz identidade é 1, 0, 1, 0, 1. Opa, aqui é 0. 0, 0, 0, 1. Matriz identidade é aquela matriz em que os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais são iguais a 0. Então, eu tenho aqui as duas informações que ele me deu. Né? E vou dizer que esta matriz, resultado da operação, vai se chamar matriz B. Portanto, quem que é a matriz B? A matriz B será 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, mais, multiplicando. Como é que eu multiplico um número real por uma matriz? Cada elemento da matriz vai ficar multiplicado pelo número real. Portanto, 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3. E aqui eu fecho, né, a matriz. Como é que eu vou agora somar matrizes? Conforme havia dito, né, a soma de matrizes se dá somando os respectivos elementos. O A, o elemento 1, 1 com o elemento 1, 1, o elemento 2, 2 com o elemento 2, 2, e assim sucessivamente. Portanto, a matriz B resultante será 1 mais 3, 4. 1 mais 0, 1. 1 mais 0, 1. 0 mais 0, 2 mais 3, 1 mais 0, 0 mais 0, 0 mais 0, 1 mais 3. Portanto, esta é a matriz B. Mas, o que que ele quer? Hã? O que que ele deseja? Ele quer o traço. Mas, quem é o traço? É a soma dos elementos da diagonal principal. Então, o traço da matriz vai ser a soma dos elementos da diagonal principal. Mas quem são os elementos da diagonal principal desta nova matriz? Aqui. Então, o traço dos elementos da diagonal principal vai ser igual a 12. Alternativa 12. Alternativa D. Deu para entender, minha gente? Sim, professor. Então, dois conceitos importantes aqui. Qual? O conceito de traço, né, que é a soma dos elementos da diagonal principal. Portanto, matriz quadrada, eu só posso falar de traço na matriz quadrada, né? E a matriz de identidade de ordem 3. São dois conceitos que você não pode esquecer. Posso seguir? Está aqui. Probleminha 4. Sejam duas matrizes A e B. 1, 2, 4, 1, 10, 11, 12, 13. E a matriz de identidade de ordem 2. O que é a matriz identidade de ordem 2? Quem que é a matriz I? A matriz I de ordem 2, eu a indico assim, 2 no pezinho, não preciso escrever 2 por 2, porque eu sei que eu só posso usar I para a matriz de identidade. Você não pode usar I para outro tipo de matriz. É uma convenção. Então, quando eu coloco 2 aqui, eu sei que é 2 por 2. Por quê? Porque matriz de identidade só pode ser quadrada. Portanto, a matriz de identidade de ordem 2 é 1, 0, 0, 1. Ou seja, os elementos que constituem a diagonal principal são iguais a 1. Os demais são iguais a 0.
Então tá lá, seja A a matriz tal, B a matriz tal e I a matriz de identidade de ordem 2. O traço da matriz X, B menos A mais 3I, será quanto? Bem, quem que é a matriz X? Note que esse X não é minúsculo, é maiúsculo. Portanto, ele indica a mim uma matriz. Portanto, a matriz X vai ser quem? A matriz B menos A mais 3, 1. Portanto, eu tenho lá a matriz B, 10, 11, 12 e 13, é a matriz B, menos a matriz A, 1, 2, 4 e 1, mais 3 vezes a matriz I, 3 vezes 1, 0, 0, 1. Alguém saberia me dizer qual o nome disso aqui? Esse bicho tem nome. Qual é o nome dele? Se você tivesse que chamar esse bicho, do que você o chamaria para que ele viesse lhe atender? Hein, Eric? Maria Fernanda, o que você acha? O que é isso aqui, minha gente? Vou acender uma vela aqui, para ver se baixa algum espírito falar comigo. Não é possível. Isso aqui é uma equação. Que tipo de coisa ela envolve? Matrizes. Então, nós dizemos que isso aqui é uma equação matricial. Né? E como tal, resolvemos, fazendo as operações. Portanto, a matriz X vai ser quem? Faço a operação aqui, a subtração. Como é que se dá a subtração? De forma análoga à soma. Vou subtrair os respectivos elementos. 10 menos 1, portanto, 9. 11 menos 2, portanto, 9. 12 menos 4, portanto, 8. 13 menos 1, portanto, 12. Mais 3 vezes a identidade, 3 vezes cada elemento da matriz. 3, 0, 0, 3. Portanto, a matriz X vai ser quem? A soma dessas duas. 9 e 3. 12. 9 e 0. 9. 8 e 0. 8. 12 e 3. 15. Então, esta é a matriz X. O que ele quer? O traço da matriz X. Ele quer o traço da matriz X. Mas, quem é o traço de uma matriz? Quem é que dá o traço da matriz? Hum? Professor, é a soma da diagonal principal, né? Foi o que nós vimos no exercício anterior. Traço de uma matriz quadrada é a soma dos elementos da diagonal principal. Então, está aqui, ó. Portanto, a gente escreve assim: TRX, traço da matriz X, vai ser igual a 12 mais 13, portanto, traço da matriz X é igual a 25. E está acabado o problema. Certo? Alguma pergunta, minha gente? Acho que não. Tá? É isso aí.
Bom, o próximo problema. Veja, dê uma lida nele para ver se vocês conseguem buscar a saída. Considerando-se as matrizes x e y, tais que a soma x mais y é 1, 3, 10 menos 10. E 3x menos y é 7, 5, 2, 6. Pode-se afirmar que a soma dos elementos da matriz x quanto é? É que nós resolveremos este problema. Vou diminuir aqui o enunciado. Está aqui, ó. Como resolvê-lo? Sistema, professor? Vai cair um sisteminha, correto, né? O que eu sei aqui, ó? Eu sei que x mais y, né, mais 3x menos y, né, vai ser quanto? Vamos escrever isto. Então, aqui eu tenho que... Deixa eu mudar a espessura da caneta por conta do espaço. Então, eu tenho lá que x mais a matriz x somada à matriz y, mais 3 vezes a matriz x menos a matriz y, né, será igual a quanto? Então, eu tenho lá 1, 3, 10 menos 10, que será somado a 7, 5, 2 e 6. Ok? Quatro vezes x vai ser igual 8, 12 menos 4. Isto implica em quê? Que x será 1/4 de quem? De 8, 12 menos 4. Por quê? Porque eu não quero 4x, eu quero x. Então, o que é feito? Divido o primeiro membro por 4, divido o segundo membro por 4. Só que eu estou dividindo uma matriz, então cada elemento da matriz ficará multiplicado por 1/4. Multiplicar por 1/4 é a mesma coisa que dividir por 4, desculpe. Portanto, a matriz x vai ser quem? 2, 3, menos 1. Né? De modo que a soma dos elementos da matriz x vai ser quem? 2, mais 2, mais 3, mais menos 1. Portanto, a soma vai ser 6. Ou seja, alternativa D. Tá? Deu para entender a ideia, minha gente? Sim, professor. Mais um aqui, ó. Considere as matrizes A, 3x, 7, 2, 4, 5, y, 5, 6. A matriz B, 0, 3, menos 4, menos 3, 0, z, 4, menos 2 e 0. Se A é assimétrica de B, aliás, se A é simétrica e B é antissimétrica, então o valor x mais y quadrado quanto é? X mais y elevado ao quadrado. Bem, o que significa uma matriz? Aqui tem alguns conceitos, aquilo que eu falei. Geralmente, os problemas envolvendo matrizes, eles não são muito
complexos em termos de conhecimento. Eles são pesados em termos algébricos, mas os examinadores carregam os conceitos envolvidos para que tenha o descarregamento no processo algébrico. Porque, por exemplo, se ele pedir para você a multiplicação de uma matriz de ordem, sei lá, 3 por 4, por outra 4 por 5, é um trabalho insano. Você vai ficar meia hora fazendo conta e é bem provável que você erre. Então, não é interessante isso, né? É interessante você cobrar conceitos. Portanto, muita atenção aos conceitos, porque é isto que será cobrado. Então, está aqui. Se A é uma matriz simétrica e B é antissimétrica, se você não sabe o que é isto, já era, o problema não sai. O que é uma matriz simétrica? O que eu quero dizer quando eu digo A é simétrica? Alguém saberia me dizer? Que os termos, quando se troca linha por coluna, são os mesmos. Então, falando bonito, se A é simétrica, é porque A é igual à sua transposta. Ou seja, o que é transposta de uma matriz? É quando eu troco linhas por colunas. Então, se A é simétrica, é porque ela é igual à sua transposta. Está aqui o primeiro conceito importante para que resolva-se o problema. B é antissimétrica, né? O que é que significa B ser antissimétrica? Quando que uma matriz é dita antissimétrica? Nós vimos isso lá nas primeiras aulas. Quando o valor da transposta é negativo? Isso, quase isso. Ó. Quando a transposta de B for igual à sua oposta. Ok. Vou repetir. B é uma matriz antissimétrica se a sua transposta for igual à sua oposta. O que é a oposta de B? É multiplicar B por menos 1. O que é a transposta de B? É trocar linhas por colunas. Então, B é antissimétrica se a sua transposta for igual à sua oposta. Então, esses dois conceitos são fundamentais para que você resolva este problema. Certo? Tá? Então, vamos lá. Vamos calcular aqui. Quem que é a matriz transposta de A? Vai ser a matriz 3, 2, Y, X, 4, 5, 7, 5, 6. Está aqui. Então, A é igual à sua transposta. Quem que é a matriz B transposta? B transposta é 0, menos 3 e 4, 3, 0 e menos 2, menos 4, Z e 0. Cuidado, ao escrever Z, corte a barriguinha dele, para que ele não se confunda com o 2. Não gosto, não importa se você gosta ou não gosta, é assim que faz. Então, BT está aqui. O que é a oposta de B? Vamos pô-la aqui. A oposta de B é 0, menos 3 e 4. 3, 0 e menos Z. Menos 4, 2 e 0. Né? Se B é antissimétrica, isto significa o quê? Que daqui eu tiro quem? Esta matriz. Então, como? B transposta. B transposta é igual à sua oposta. Né? Isto implica em quê? Olha só, 0 é igual a 0, menos 3 é menos 3, 4 é 4, 3 é 3,
0 é 0, menos 4 é menos 4, 0 é 0. Né? Portanto, daqui eu tiro que... Deixa eu arrastar para cá. Pronto. Daqui eu tiro que o z vale quanto? 2. O z vale 2. Tá certo? Bom, e aí? O que que acontece? Agora eu tenho que A vai ser igual à sua transposta. Se A é igual à sua transposta, o que é que eu tenho aqui? Eu vou comparar esta com esta. Não vou escrever porque eu estou sem espaço. Né? Então, acompanha comigo. 3 é igual a 3. X é igual a 2. Portanto, o X, vou escrever em verde. Portanto, o X vai ser igual a 2. E o Y será igual a 7. O que que ele quer? X mais Y. Vamos escrever aqui. O que ele quer é o X mais o Y elevado a Z. Cacilda. X mais Y elevado a Z. Portanto, o que ele deseja será quem? O 2 mais 7 elevado ao quadrado. 2 mais 7 costuma dar 9. Ao quadrado sempre será 81. Portanto, alternativa D. Deu certo? Entenderam? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Então é isso, minha gente. Eu tenho mais aqui alguns exercícios, mas eu vou produzir o vídeo e mandar para vocês. Estou devendo umas coisas aí, né? Enfim, e mando para vocês, tá certo? Eu não quero atrapalhar a próxima aula, se não me engano é do Zé, né, que vocês vão ter. Isso mesmo, professor. Tá? Bem, então reitero aquilo que eu falei lá no início. Quem quiser a prova corrigida, manda um e-mail para mim. Qual é o e-mail? Para que não haja confusão. É armando@unital.br. Não tem com, tá? Se você mandar com aí no meio, não vai para lugar nenhum. Então, manda lá a mensagem. Ó, querido professor, queria a minha prova corrigida. Eu já mando na sequência a você, tá bom? Bem, minha gente, qualquer coisa, a gente encerra com isso a apostila 3. Sugiro que vocês façam uma leitura aí nos exercícios que são propostos. Caso haja alguma dúvida específica, você manda para a minha mensagem, que eu tenho o maior prazer em responder e te ajudar. Na próxima aula, nós vamos entrar na apostila 4. E o caderno 4, ele, se não me falha a memória, ele trabalha com sistemas lineares na próxima aula, tá? Então, a gente começa com umas coisinhas legais na próxima aula. Eu acho legal os sistemas lineares. Inclusive, vou trabalhar com vocês algo que não vem na apostila, que é o método de Gauss para resolução de sistemas lineares, que é algo que eu dou no meu curso de álgebra linear na engenharia. Embora seja algo do terceiro grau, é bastante simples e muito mais prático para resolver sistemas do que aquilo que você aprende no colégio. De modo que vai facilitar, sobremaneira, a resolução de problemas envolvendo sistemas. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Se não, encerramos por aqui. Acho que não, professor. Ótimo, então. Bem, desejo a todos um bom fim de semana e até o nosso próximo encontro. Professor também. Se cuida, viu? Valeu, professor. Diga. Obrigado, professor. Não por isso. Foi um prazer. Tchau, professor. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.